Nesta parte 2, nós vamos falar da análise de variância no ensaio fatorial. Lembre o seguinte, todo experimento nosso, não importa se ele tiver um fator, ou se ele tiver 2, 3 fatores, não importa, ele vai estar instalado ou em DIC, ou em DBC, ou em DQL, igual nós vimos desde o início. Só tem essas 3 maneiras. Se for em DIC, o modelo de análise de variância vai ser esse aí, ó, tratamentos e erro. Agora, se for um fatorial, se você tiver um fatorial com 2 fatores no DIC, o modelo de análise de variância vai ser assim, ó. Sai tratamentos e entra um fator numa linha, o outro fator na outra linha e uma interação entre os fatores. Então, no lugar dos tratamentos, eu coloco o nome do primeiro fator, o nome do segundo fator e escrevo interação, primeiro fator com o segundo fator. Imagine que eu tenho um fatorial com 3 cultivares e 4 substratos. Faço isso, eu quero fazer um experimento numa casa de vegetação, por exemplo, usando 3 cultivares, 4 substratos para essa planta, para essa cultura, e como isso tudo eu vou fazer em DIC. Como que vai ser a análise de variância seguindo aquela ideia? Ó, eu vou colocar um fator, cultivares, outro fator, substratos. Interação, cultivares e substratos. Eu coloquei os graus de liberdade aí. É interessante essa informação, embora você não vá precisar de usá-la, de montar essa tabela. Mas o grau de liberdade é igual você acha de tratamentos. Tratamentos você vê quantos graus de liberdade tem. Tem 12 tratamentos, tira 1, 11 graus. Cultivares, são quantas cultivares? 3. 2 graus de liberdade, 3 menos 1. Substratos, são quantos? São 4 substratos, 4 menos 1, 3. E a interação, que é a novidade, é só multiplicar os graus de liberdade dos fatores. 2 vezes 3, 6. Se eu somar esses graus de liberdade, aí vai dar 6, com 3, 9, com 2, 11. Se vocês olharem os tratamentos, 3 vezes 4 são 12 tratamentos. Menos 1 dá 11 graus de liberdade. Então, eu não aumentei nem diminuí nada. Eu peguei os tratamentos que eu tinha 11 graus de liberdade e distribuí esses graus de liberdade para os fatores que estão misturados ali e uma possível interação entre eles. Então, eu tenho 2 fatores e um efeito. A interação não é um fator. São só 2 fatores. A interação é um efeito que pode aparecer quando os 2 estão juntos. Agora, vamos pegar um delineamento blocos casualizados. A análise de variância é tratamentos, blocos e erro que vocês fizeram na oitava desse jeito. A análise fatorial, para um fatorial com 2 fatores em blocos, o modelo vai ser este. Ó. Fator A, fator B, interação do fator A com o fator B. Mesma coisa do DIC, só que agora em blocos aparece blocos e erro. Então, no lugar dos tratamentos, eu coloco os fatores e as interações entre eles. Como são só 2 fatores, só tem uma interação. E a interação você pode escrever A com B ou B com A. Vamos ver um exemplo. Agora um fatorial 5 por 2, com 5 espaçamentos e 2 cultivares em blocos. Então eu vou ter espaçamentos, vai dar 4 graus de liberdade, porque são 5. Cultivares vai dar 1 grau de liberdade, porque são 2 cultivares. E a interação vai ser 4 vezes 1, 4. Vamos ver. Espaçamentos, cultivares e interação espaçamento com cultivares. Graus de liberdade, se tem 5, 4, cultivares, se tem 2, 1, e a interação se multiplica, 4 vezes 1, 4. Veja, em fatorial 5 por 2, eu tenho 10 tratamentos, 5 vezes 2, 10. 9 graus de liberdade. Olha os graus de liberdade aí que estão na tabela. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, eu tirei tratamentos e no lugar dele eu coloquei os fatores e a interação entre eles. Não criei nada mais, porque eu usei os próprios graus de liberdade que eu já tinha. Só que essa maneira aí tem mais informação do que os tratamentos. Se você pensar, se você não fizer desse jeito, você vai ter 10 tratamentos, vai ter 10 médias, vai ter um teste Tukey com 10 médias. Vai ser difícil você enxergar os resultados.
Mas se você fizer do jeito fatorial, isolar um fator, isolar o outro, e a interação entre eles, você pode ver, comparar os 5 espaçamentos. Depois, comparar as 2 cultivares e ver se existe interação entre eles. O quadrado latino tem tratamentos, linhas, colunas e erro. Um fatorial em quadrado latino, o modelo de análise de variância vai ser, no lugar dos tratamentos, eu vou colocar um fator, outro fator e interação entre eles. Fica as linhas, colunas e erro, continua porque isso é do delineamento. A única coisa que eu estou mexendo, substituindo os tratamentos, estou quebrando os tratamentos nos fatores e na interação entre eles. Um fatorial 2 por 2, 2 doses de proteína e 2 rações comerciais em quadrado latino. No lugar dos tratamentos, vai ficar doses de proteína, rações comerciais e a interação entre doses e rações. Como eu tenho 2 de cada, 1 grau para cada, a interação é o produto, 1 vezes 1, 3 graus. Lembre-se que eu teria 4 tratamentos, 2 vezes 2, 4. Dariam 3 graus de liberdade. Só que aqui eu separei no que interessa, num fator, no outro e na interação entre eles. Quando você tiver um fatorial, no lugar dos tratamentos, você vai colocar os fatores e as interações entre esses fatores. Há um fatorial com 3 fatores. Indique e a direita em BBC. Quando eu tenho 3 fatores, eu coloco os fatores, fator A, fator B, fator C, e as interações entre eles. Aí eu começo com as interações de 2 em 2, vou até a interação de 3, dos 3 ao mesmo tempo, são coisas diferentes. Então eu tenho a interação, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro, e entre os 3. Se forem blocos, mesma coisa, os fatores, todas as interações possíveis entre eles, só que agora vem blocos erro. Ou seja, o delineamento não vai influenciar, a não ser que vai aparecer ou não o controle local. Os fatores e as interações possíveis entre os fatores estão no lugar dos tratamentos. Se você pensar bem, nós não estamos inventando nada, estamos só pegando os tratamentos e quebrando em partes interessantes. Há um exemplo aqui, um fatorial 5 por 2 por 3, 5 espaçamentos, 2 cultivares e 3 tipos de adubo, em blocos. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30, 29 graus de liberdade. Então vamos ver, espaçamentos 4, porque tem 5 menos 1, cultivares 2 menos 1, 1. Adubos tem 3, menos 1, 2. Espaçamento e interação com cultivares, 4 vezes 1, 4. Espaçamento e interação com adubos, 4 vezes 2, 8. Cultivares e interação com adubo, 1 vezes 2, 2. Interação entre espaçamentos, cultivares e adubos, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Somando isso aí, 16, 18, 22, 24, 28, 29. Bateu com 29 graus de liberdade dos tratamentos. Um fatorial 2 por 2 em blocos com 5 repetições, ele vai ter 4 tratamentos, com 5 repetições, 4 vezes 5, 20 parcelas. Tratamentos são 4, menos 1, blocos são 5, menos 1, total 19, menos 7, 12. Agora, quando for um fatorial, no lugar dos tratamentos, você vai colocar os fatores e a interação entre eles. Então, considerando que os tratamentos são formados pelos fatores dose de calcário e adubações, com e sem todos os dois, a análise será muito mais apropriada da seguinte forma. Tirei os tratamentos e coloquei os fatores, dose de calcário, adubações, e a interação entre os dois. Então, a partir de agora, a regra é, no lugar do tratamento, coloque os fatores e as interações entre eles. Se forem 2 fatores, é um fator, outro fator, e só a interação entre os dois, não tem outra. Um fatorial 3 por 4, 2 fatores, um com 3, outro com 4, com 6 repetições em blocos. Os fatores são gramíneas, 3 gramíneas, e 4 doses de adubo. A tabela de análise de variância, você já tem que imaginar como que ela vai ser, porque o CISVAR vai te perguntar como é que você quer a análise de variância. Então, você vai ter que
colocar gramíneas, colocar doses, colocar gramíneas vezes dose, colocar blocos, para sair desse jeito aí. Os graus de liberdade eu estou colocando aí, mas você não precisaria preocupar. Eu tenho 72 parcelas, né? 12 tratamentos, 72 parcelas, dá 71 no total. São 6 blocos, 5 graus de liberdade para blocos. Gramínea, 2 graus, dose de adubo, 3 graus, interação 2 vezes 3, 6. Agora pega o total, tira isso aí, você acha o erro experimental. 71 menos 11, 14, menos 16, quanto vai dar? Agora com 3 fatores. 2 por 2 por 3. O primeiro tem duas categorias, o segundo tem 2, o último tem 3 categorias. Em blocos com 5 repetições. O experimento fatorial com 3 fatores, que são adubação, calagem e cultivares. Olha como que fica. A tabela vai esticando. Eu coloco os 3 fatores, coloco as interações de 2 em 2 e coloco a interação entre os 3, que dá uma só. Já está o bloco, já tem o total, que vocês sabem, se precisar de achar, acha de cada um das interações, multiplica os correspondentes. Agora pega o 59, tira tudo isso aí e dá o erro experimental. Eu vou mostrar como é que faz a análise de variância. E vou mostrar como é que escolhe o estudo das médias. Se faz Tukey, se faz regressão, como faz. Para estudar as médias, você tem que primeiro verificar se a interação foi significativa ou não. Repetindo, você faz a análise de variância. Aí o Sysvar faz a análise. Quando ele terminar, você vai olhar na análise se a interação foi significativa ou não. Se a interação for não significativa, se o teste F para a interação for não significativo, você vai apresentar os resultados separados para cada fator. Por quê? Quando a interação dá não significativa, quer dizer que o efeito de um fator não depende do outro fator, não tem nada a ver com o outro. Eles não interagem. Ora, então eu posso mostrar as médias do primeiro, depois mostrar as médias do segundo, separadamente. Um não tem nada a ver com o outro. Então fica um experimento como se fossem 2 experimentos em um só. Se a interação for significativa, vai ser numa próxima aula que eu vou explicar. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó. O experimento indique com 3 repetições e 6 tratamentos. Olha, no texto não está falando que é fatorial. O experimento foi instalado em DIC com 3 repetições e 6 tratamentos. Então, tem que estar escrito no texto que é um fatorial. Mas se você olhar os tratamentos, você enxerga que é um fatorial. Porque eu tenho 3 variedades com e sem irrigação. Então, eu tenho um fatorial aí 3 por 2. Sendo 3 variedades, A, B, C, e 2 tipos de irrigação, sem e com. Toda vez que acontecer isso, mesmo que no enunciado não fale no texto, você tem que dar preferência para a análise fatorial, que é mais informativa. Então, isso aí é um fatorial. Ah, mas posso analisar como tratamentos erro? Pode, só que você vai perder informação. Você não vai saber se tem interação ou não. Por isso que é preferível, sempre que for possível, fazer análise fatorial. Variedades, irrigações, variedades, interação com irrigações, no lugar dos tratamentos. São 6 tratamentos, 5 graus, pode ver. 2 para variedades, 1 para irrigação, 2 vezes 1, 2 para interação, 5 graus a soma dos graus de liberdade dos fatores da interação. Tá, então, você guardou isso aí que você vai fazer a análise do Sysvar desse jeito. Vai ter que sair lá no Sysvar. Variedades, irrigações, variedades X irrigações, erro experimental e total, ok? Como é que eu vou proceder? Vou deixar aqui do lado para você ver como que eu vou digitar esses dados, como que eu vou criar o arquivo. Mesma ideia. Ao invés de você ter uma coluna para tratamentos, uma coluna para repetições e uma coluna para variável resposta, no lugar dos tratamentos você vai colocar 2 fatores. Então, você vai ter 2 colunas, uma para cada fator, uma coluna para repetição, uma coluna para variável resposta. Pode mudar as colunas, pode mudar a ordem das linhas, como que eu fiz? Variedades, irrigações, repetições e produção. Vem aqui variedade A, na primeira linha. Variedade A, sem irrigação, primeira repetição, deu 2,15.
variedade, depois eu passei para a segunda linha. Variedade B, sem irrigação, primeira repetição, 1,9. Então, eu estou descendo, estou fazendo por coluna. Variedade C, sem irrigação, primeira repetição, 2,75. Então, essa parte aí, eu acho que vocês não vão ter problema, que vocês já estão acostumados, só que vocês colocariam os tratamentos. Agora, você vai colocar os fatores e vai associando um fator com o outro para colocar os dados. Aí você vai para a parte de análise. Você clica lá em análise, ANAVA. Quando você abrir o arquivo, vai aparecer lá o nome dos fatores, variedades, irrigações, repetições e produção. Aí você tem que lembrar que nessa janela aí você tem que colocar os fatores, a interação. Como é DIC, aí veria erro total, você não precisa. Então vamos clicar em variedades, adicionar, aparece lá. Vamos clicar em irrigações, adiciona, aparece lá na janela. Agora está na hora da interação. Não tem interação aí, não é uma coluna a interação. Ela não é um fator, então ela não ocupa uma coluna. Ela é um efeito que aparece. Como que eu vou colocar esse efeito na janela da esquerda para sair a análise de variância como variedades, irrigações, variedades vezes irrigações, erro total. Você faz assim. Clica em variedades, ela aparece lá embaixo, ó. Não adiciona, não. Clica naquele botãozinho lá, naquele que tem um asterisco. Ele aparece lá embaixo, na frente de variedades. Ó. Agora clica no outro fator. Ele aparece lá embaixo. Então, lá embaixo apareceu variedades, asterisco, irrigações. Isso aí significa interação no Sysvar. É como se fosse variedades, X, irrigações. É desse jeito que você faz. Se tivesse mais um fator, você clicaria de novo no asterisco e clicaria no terceiro fator. Faria interação tripla. Depois que ali embaixo está montada a interação, um fator, asterisco, outro fator, você adiciona. Estou dando destaque aqui como que fica, ó, que está pequenininho. Variedades, asterisco e irrigações. Aí você adiciona, vai aparecer lá. Eu tinha variedades e irrigações, apareceu a interação lá. Como é DIC, está pronto. Vai lá em finalizar, ele vem te perguntar o que você quer estudar. Quer fazer teste, quer fazer regressão, e mostra tudo que você digitou. Você digitou variedades, irrigações e a interação. Aí que vem o ponto. Eu vou estudar só os fatores? Ou vou estudar só a interação? Ou vou estudar tudo? Como eu não sei nada, eu vou estudar tudo. Aí você clica em variedades, pede teste TUC, clica em irrigações, pede teste TUC, clica na interação e pede todo o estudo da interação. Sai umas 10 páginas de Sysvar. Um monte de resultado, que a maioria você não vai usar. Mas você pode fazer assim. Se você tiver tempo, tiver paciência para olhar um monte de resultado. Eu uso um macete. E eu indicaria para vocês fazer o seguinte. Quando chegar nesse ponto aqui, o que vai ser o divisor de água é a interação. Se ela for não significativa, eu vou estudar só as variedades e só as irrigações. Se a interação for não significativa, eu clico em variedades, peço teste TUC, depois clico em irrigações, peço teste TUC e está pronto. Não clico na interação. Se a interação for significativa, eu não vou estudar os fatores, vou clicar só na interação, que eu vou explicar mais para frente. Ora, então eu tenho muito menos material para olhar, para fazer confusão. Imagine que você tenha teste TUC, regressão. Quando você vai estudar interação, dá 3 vezes o número de resultados, no mínimo 3 vezes o número de resultados, quando você estuda só os fatores. Então, a dica que eu dou para vocês é verificar se a interação foi significativa primeiro, antes de continuar. Não é fazer a análise toda pedindo tudo e olhando lá, depois jogar fora uma parte que não precisa. Você vai fazer o seguinte: quando chegar nessa aqui, você não sabe se a interação é significativa ou não. Então, você vai descobrir antes de resolver aplicar os testes. Como você vai descobrir? Você não pede teste nenhum aqui. Você clica nesse OK aqui embaixo. Vou verificar se a interação foi significativa ou não. Então, não peço teste nenhum. Eu clico no OK. Eu quero chegar para ver só a tabela de análise de variância.
Então, não peço teste nenhum, sigo aqueles passos, quer dizer, aí ele vai perguntar qual que é a variável resposta, eu marco a variável resposta, vem na última tela, você clica lá, passa de passagem, ele já te mostra a análise de variância. Aí eu não preciso anotar a análise de variância nem nada, não, copiar não, eu só olho a interação. Interação não significativa, ela deu 20%. Então, ela é não significativa. Nem olho os outros dois variedades de gasolina, não precisa olhar, não. Só olho a interação. Deu não significativa. O que eu faço? Descarto esse resultado e volto, começo a análise de novo, repetindo tudo que eu fiz sem alterar nada, até chegar nessa tabela que eu estava, que está pedindo o teste. Só que agora eu já estou sabendo que essa interação aí é não significativa. Então, eu não vou clicar na interação, vou clicar nas variedades e nas irrigações. Vou estudar os dois fatores separados um do outro. Por quê? Porque não existe interação entre eles. Eu já adiantei via análise. Então, eu clico em variedades. Quando eu clicar em variedades, aparece aquela tela lá. O que você quer fazer com as variedades? Variedades é um fator qualitativo, vou pedir Tukey. Dou OK, quando eu der esse OKzinho aqui, ele volta para essa tela de novo aqui. Porque agora eu quero pedir para outro fator, não tem jeito de pedir os dois ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez. Então agora eu vou clicar nas irrigações, vai aparecer aqui as opções. Irrigações só tem 2 níveis, mesmo se fosse 0 e 1,5, mesmo se fosse quantitativo, não seria regressão, seria teste Tukey também. Marco o teste Tukey. E continuo a análise. Faço os outros passos, saio dali, informo a variável resposta. Na quarta tela, passo de passagem. Aí eu tenho uma análise. Novamente, aquela análise de variância. Lembra que a interação foi não significativa? Ela vai repetir, por isso que eu não precisava copiar nada lá. Ela vai aparecer novamente. Vou ter teste Tukey para variedades. E vou ter o teste Tukey para irrigações. Vou fazer o relatório. Aí eu faço bonitinho a tabela de médias para variedades e outra tabela de médias para as irrigações. Então eu vou comentar o resultado da seguinte forma, olha, independente de ser irrigado ou não irrigado, a variedade C produziu mais do que a variedade A, enquanto que a variedade B produziu a mesma coisa que a variedade A. Independente de qual variedade, se eu irrigar, olhando na tabela 2, a produção vai ser maior que não irrigado. Então, eu tenho um resultado para variedades e tenho um resultado para irrigação, independente um fator do outro. Você fala assim, mas para a variedade A, qual é o melhor? É irrigar ou não irrigar? Irrigar. E para a variedade B, qual que é melhor? Irrigar ou não irrigar? Irrigar. E para a variedade C? Mesma coisa, irrigar, ou seja, independente de qual variedade você vai plantar, com irrigação você vai ter uma produção maior. Tá bom, não vou usar irrigação. Qual cultivar que eu devo plantar? Qual variedade que eu devo plantar? Que eu não vou irrigar. Bom, então vejo lá, a C produziu mais do que a A. Embora a C tenha sido igual a B, eu acho que eu usaria a C, porque ela ganhou da variedade A e empatou com a B. Eu acho que ela leva uma certa tendência e eu usaria B. Aí, se eu for irrigar, a mesma coisa, porque o efeito da variedade não depende se você vai irrigar ou não. Só que com irrigação, a produção é maior. E a variedade C, com ou sem irrigação, ela está ganhando de uma, pelo menos. Veja bem, eu estou fazendo esse comentário para você entender o que é dependência e independência. Geralmente, na estatística, e quando eu faço uma análise, eu não indico nada. Tem gente que está falando, olha, tira a conclusão que a corrigação é maior. Isso não é conclusão, isso é um resultado. Ou então fala assim, eu indico usar a irrigação. Não indica nada, a estatística não indica. Você não pode indicar porque você não tem todas as informações. Aqui é só uma análise de produtividade. Continuando aqui, então, você escreve os comentários para as variedades, separado dos comentários para irrigação. Porque, neste exemplo, variedade não depende de irrigação e vice-versa. Irrigação não depende de qual variedade você vai instalar. Um outro exemplo. Agora eu tenho
em blocos, com 4 espaçamentos entre suco e 3 variedades. Do jeito que está escrito aí, você já vê que é um fatorial, já foi bem, a tabelinha já está bem clara. Ó. Os espaçamentos, variedades, bloco 1, bloco 2. Então, quantas colunas eu vou precisar no Sysvar? A análise tem que ficar espaçamentos, variedades, interação com espaçamentos e blocos. Tá. Vamos ver a digitação do arquivo. Eu vou precisar de uma coluna para espaçamentos, uma coluna para falar qual a variedade, uma coluna para falar qual o bloco e uma coluna para falar qual o valor da variável resposta, que é a produção. Então, vai gastar 4 colunas. Uma para cada fator, uma para as repetições, que são os blocos, e uma para a variável resposta. Espaçamentos, variedades, blocos. A primeira linha lá, o espaçamento 1, variedade A, bloco 1, valor 55. A segunda linha da tabela, espaçamento 1, variedade A, só que agora é bloco 2, que deu 61. Quando você abrir o arquivo, você vai ter que montar na janela da esquerda aquela tabelinha que você faria na mão. Da análise de variância tem o primeiro fator, o segundo fator, a interação, que você já viu como que monta aí, né? Clica no fator, depois clica no asterisco, depois clica no outro fator, e blocos. Agora você vai dar fim, você já montou lá como que você quer a análise de variância. Olha lá, tem os 2 fatores, a interação e o blocos, porque agora é DBC, tem que aparecer lá. Vou clicar no fim, ele vai para a segunda tela perguntando que teste que você quer fazer. O bloco, você não preocupa que você nunca pede nada para blocos. Ele aparece aí porque o Sysvar não sabe disso. Você nunca pede nada para blocos. Então, tem os fatores e a interação. Para não ter que pedir tudo, para depois descartar, eu vou dar uma olhadinha na interação, se ela foi significativa ou não. Só na interação, para saber o que eu vou escolher. Então, eu clico no OK, sem marcar nada, sem pedir nenhum teste. Prosseguindo, que seria informar qual que é a variável resposta, na quarta tela, passada e passagem, ele já me mostra nas variâncias, já vejo lá que a interação foi não significativa, deu 8,57% o valor P. Então, a interação é não significativa. Se ela é não significativa, os fatores agem independente um do outro. Então, vou estudar os 2 separados. Vou voltar, começo a análise de variância de novo, sem mudar nada, até chegar nessa tela novamente. Já sei que a interação é não significativa, vou clicar só nos fatores. Primeiro no espaçamento, cliquei nos espaçamentos, pedi regressão. Dou OK aqui embaixo, ele volta para a tela, se você quer pedir mais coisas. Vou pedir variedades. Variedades, clico aqui, é um fator qualitativo. Então, vou pedir teste Tukey. Clico no OK. Faço os outros passos. Agora eu já tenho a análise de variância e as análises que eu pedi as outras. Olha. Então, aqui a análise de variância, mostrando que a interação foi não significativa. Vou estudar os fatores separadamente. O fator espaçamentos deu um não significativo. Como eu pedi regressão para ele, eu nem preciso olhar a regressão, porque os espaçamentos não tem diferença entre as médias. Se não tem diferença, eu nem preciso olhar a regressão. Vou fazer uma tabela de médias para os espaçamentos, com A para todos, porque elas não diferem entre si. Variedades deu significativo, vamos olhar o teste Tukey. Nem vou olhar isso aqui. Aqui está o teste Tukey para as variedades. A deu menor valor, B e C foram iguais. Então, vamos fazer o relatório. Para espaçamentos, como não houve efeito significativo para espaçamentos, o teste F para espaçamento foi não significativo, eu faço uma tabela de média, com as médias observadas, com a letra A para todas. Aonde que eu peguei essas médias se eu não pedi teste Tukey para espaçamentos? Como é que eu fiz essa tabela 1? Vou voltar aqui. Eu tinha pedido regressão. Não precisei de usar, porque não tem diferença. Então, vou pegar as médias observadas para fazer a tabela. Não preciso pedir o teste Tukey. Não preciso fazer novamente. As médias observadas estão aí. E agora eu sei que elas são iguais.
porque o teste F deu não significativo para espaçamentos. Então, posso pegar aí na parte do modelo primeiro grau, médias observadas. Ou aqui na quadrática também, ó. No segundo grau, médias observadas. São as mesmas aqui ou aqui. Você pode escolher, pode pegar em qualquer lugar. Então, voltando ao ponto, que é o relatório. Essa primeira tabela, eu peguei as médias observadas e coloquei a letra A para elas, porque não teve, nem precisei de usar o Tukey. A segunda tabela, eu peguei dos resultados do teste Tukey, coloquei em ordem, coloquei as letras e já posso escrever os comentários. Como é que seriam os comentários? A produção de cana não é a mesma para qualquer um desses espaçamentos. As produções das variedades B e C foram iguais, superando a produção da variedade A. Ou seja, você comenta uma tabela, comenta a outra. Nem precisa falar, olha, independente das variedades, a produção de cana para os espaçamentos foi a mesma. Não precisa falar isso. Quando você falar dos espaçamentos separadamente das variedades, você já está implicitamente dizendo que não existe interação. Se quiser, pode falar. Olha, variedades B e C produziram iguais, mesma média, superando a variedade A, em qualquer um dos espaçamentos, independente do espaçamento. Mas não é usual falar assim, porque está implícito quando você fala separado. 2 cultivares, dose de fósforo, tem 4 doses, então já sei que eu vou pedir regressão, porque é quantitativo e tem mais de 3. É um fatorial 2 por 4 ou 4 por 2, com 3 repetições. A análise de variância vai ser cultivares, 1 grau de liberdade. Doses, 3 graus. Interação cultivares, doses, 3 vezes 1, 3. E o experimento foi em blocos. Então, aparece blocos lá. Então, a análise de variância tem que lembrar dessa primeira coluna aí. Vai sair cultivares, doses, interação em blocos. Para criar o arquivo, você sabe que você vai gastar uma coluna para colocar cultivar, uma coluna para colocar a dose do adubo, uma coluna para colocar os blocos, uma coluna para colocar o valor da variável resposta. Cultivar, fósforo, blocos e a produção. Quando você abrir o arquivo para fazer a análise, vão aparecer essas colunas, cultivares, fósforo, blocos e produção, aqui na janela menor à direita. Você vai clicando e montando aquela tabelinha que você já sabe como vai fazer. Se eu tenho um fatorial com 2 fatores, vai sair o primeiro fator, o segundo fator, a interação entre os dois, que eu formo com um asterisco, como é DBC e o blocos. Fechando aqui, ele vai te perguntar, e aí, que teste que você quer fazer? Os fatores, interação, ou estudar a interação. Como escolher? Não pede nada, clica no OK, ele não vai fazer teste nenhum para não gastar material, para ser mais rápido. Termina, informa a variável resposta, passa na última tela, olha a interação. Interação foi não significativa. Então, eu vou estudar os fatores separadamente. E apenas os fatores. Começo a análise novamente, sem mudar nada, até chegar nesse ponto novamente. Clica nas cultivares, pede teste Tukey. Fecha o OK aqui, ele vai voltar para a tela de opções. Clico agora no adubo fosfatado. Como ele é quantitativo, tem mais de 3 níveis, vou pedir regressão. Quando eu cliquei nele, apareceram as opções, vou escolher regressão. Dou OK. Sigo os outros passos, que é informar a variável resposta. Passar a última tela. Ele vai me mostrar a análise de variância. Veja que agora foi significativo para cultivar, foi significativo para adubos. A interação foi não significativa, eu vou estudar os 2 fatores. Então, agora, eu tenho que olhar a regressão para fósforo, tenho que olhar o teste Tukey para as cultivares. Aí já está o teste Tukey para as cultivares. São só 2. A cultivar A produziu mais que a cultivar B. Já tem um resultado. O coeficiente de variação
A pressão voa. Vamos olhar a análise de regressão. A análise de regressão, eu olho lá na tabela, lá embaixo primeiro, para ver, eu pedi primeiro e segundo grau. Vamos ver. O primeiro grau foi significativo, o segundo grau também foi. Então, eu venho aqui para olhar os R2. O R2 da linear deu 67,5. A linear já foi desclassificada. Deu menor que 80. A da quadrática, o R2 deu 96. Opa, então a quadrática se ajustou e foi um bom ajuste. Então, vou fazer um gráfico do segundo grau para as doses de fósforo. A tabela 1, então, a ordem não importa, tanto faz. A tabela 1, estou colocando as duas cultivares, colocando as médias, A para cultivar A, B para B. Então, cultivar A apresentou maior produção que a cultivar B, na tabela 1. Aqui já tem um comentário da figura 1. Vemos na figura 1 a seguir que, inicialmente, a produção tem um decréscimo até a dose, aí eu calculei o mínimo aqui, dose de 35 kg por hectare de fósforo, houve uma queda até esse ponto. Teve uma produção mínima de 1,96 toneladas por hectare. A partir daí, a partir dessa dose, a produção cresce rapidamente, segundo a equação do segundo grau. Vocês estão vendo que eu coloquei o resultado aqui, porque na próxima meia página não posso colocar o resultado junto com o gráfico. Isso aqui é meia página 4, fica só o gráfico e o título. Nesse caso aí, foi ajustada uma equação quadrática, só que ela tem um mínimo. No início, houve uma queda da produção. Tá certo que pouca, né? Começou em 2 e pouquinho, caiu para 1,96, quer dizer... Porque como é que você vai explicar agronomicamente que você coloca fósforo, a produção cai? Ora, você está colocando fósforo, não era para ela já começar a crescer? Mas pode acontecer. Quero ver você explicar esse resultado. Só que não nesse curso. Só que não. Nesse curso aqui você só vai comentar, apresentar o resultado. Ora, inicialmente houve uma pequena queda, até o ponto tal, com a produção mínima de tanto, a partir daí cresceu rapidamente a produção. Se for um trabalho de pesquisa, se for um TCC, aí você tem que explicar por que aconteceu isso. Aí você vai usar os seus conhecimentos da área. Esse é um exemplo para dizer que isso existe.